O presidente Michel Temer prepara com o advogado a própria defesa. O PMDBista é investigado no Supremo Tribunal Federal pela suposta prática de corrupção, organização criminosa e obstrução à justiça. O Planalto não se manifestou sobre as delações da JBS divulgadas hoje. O presidente Michel Temer recebeu no Palácio do Jaburu o advogado criminalista e amigo pessoal Antônio Mariz. Foram pelo menos 3 horas de reunião e chegou-se a discutir a possibilidade de pedir perícia na gravação do diálogo entre Temer e Joesley Batista. Há suspeita de que tenha havido edição do material. Uma audiência com o ministro da Defesa e os comandantes das 3 forças militares acabou adiada para o final da tarde, para que Temer e equipe avaliassem ao longo de todo o dia o tamanho do estrago causado pelas novas revelações a partir das delações do dono da JBS. O ambiente voltou a ficar pesado aqui no Planalto nesta sexta-feira. O governo se considera sob ataque e se fechou para estudar uma resposta às acusações, tidas agora como mais graves até do que a própria gravação do diálogo entre Temer e Joesley Batista. O presidente está indignado com o fato de estar sendo investigado por 3 crimes: corrupção passiva, organização criminosa e obstrução da justiça. A crise manteve de plantão no Congresso em plena sexta aliados dispostos a defender o presidente, mas também representantes da oposição. Quando surgiu o áudio, na verdade não havia ali nada que fosse efetivamente revelador de uma atitude proativa do presidente no sentido de obter qualquer vantagem indevida para quem quer que seja. Nós temos tempo para que aqueles que se afastaram reflitam sobre esse afastamento. São parlamentares importantes que têm serviços prestados ao país. Nós os queremos de volta na base. O governo tenta transparecer uma normalidade que não existe. Alguns partidos já saíram da base, os outros sairão daqui a pouco. É só uma questão de tempo. Os industriais da CNI soltaram nota numa defesa indireta ao governo. Sem citar o nome de Temer, sustentam que a turbulência política não pode anular os avanços conquistados nos últimos meses, nem frear o andamento das reformas estruturais. E pedem serenidade e espírito público. O agora ex-ministro da Cultura, Roberto Freire, veio a público explicar que, apesar de ter se demitido, não foi para a oposição a Temer. O Supremo Tribunal Federal revelou hoje as razões apontadas pelo Ministério Público para investigar o presidente. E divulgou também a íntegra dos depoimentos do dono do grupo JBS. O depoimento foi na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília, exatamente 1 mês depois do encontro que Joesley, com um gravador escondido, registrou com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Aos procuradores, o empresário disse que nunca havia pensado em usar a gravação. Eu, quando gravei lá, eu não imaginava estar usando isso, para provar amanhã o que... Mas, se é necessário, nós vamos... Ao longo de quase 3 horas, Joesley deu sua versão para o relacionamento que tinha com Temer. Ao longo desses anos, 5 anos, eu mantive relacionamento direto com ele, nunca teve intermediário, sempre através de... Ele me ligava, eu ligava para ele me mandava mensagem, enfim. Eu fiz várias visitas a ele, seja no escritório dele da Pan-Americana, seja lá no Jaburu, ou lá no outro escritório de advocacia que ele tem em São Paulo. Até o dia quando ele virou presidente da República, daí para frente, o então ministro Gedel, que eu já conheço de longa data, me procurou e me disse que mantivesse a continuidade do contato com o presidente se daria através dele, pelos motivos óbvios da agenda do presidente Michel passar outra condição agora. Mas com a investigação do principal interlocutor do empresário na presidência, segundo Joesley, foi necessário marcar um encontro a sós. E a conversa logo ganhou os nomes de Eduardo Cunha e de Lúcio Funaro, esse último operador do ex-presidente da Câmara. Eu fui lá dizer que, olha, o Eduardo está preso, o Lúcio está preso, e a gente paga lá uma mensalidade para o Lúcio, até hoje, e... Paga apenas para o Lúcio ou paga também para o Eduardo? Não, para o Lúcio é uma mensalidade, para o Eduardo foi um montante
A gente, depois que ele foi preso, a gente pagou 5 milhões de um saldo de dívida que ele tinha créditos, supostos créditos, né, por ilícitos lá de propina, que tinha ficado num saldo anterior. Os procuradores quiseram saber o motivo dos pagamentos. Para quê? Para garantir o silêncio deles? Qual é a razão disso? Então, agora, ultimamente, esse é que estava sendo o problema. É para garantir o silêncio dele, para manter eles calmos, né, para manter o Lúcio calmo lá na penitenciária e o Eduardo também, né? O calmo é o quê? Para eles não revelarem algum fato? Calmo, eu não sei como ficar calmo na cadeia, né? Mas para ficar em silêncio e não se revelarem, né? Eu sempre recebi sinais claros de que era importante mantê-los financeiramente, a família e tal, resolvidos, né? Esses sinais vieram de onde? Começou a iniciar, porque assim que ele foi preso, foi muito perto de... O presidente Michel já tinha assumido, né? Foi inicialmente através do Gedel, e aí, quando o Gedel foi investigado, não podia conversar mais com ele, eu fui lá falar com o presidente. A gravação de áudio da conversa com o presidente em 7 de março, aqui em Brasília, é a principal peça dessa investigação, que tem prazo inicial de 30 dias para se desenvolver. A partir de agora, as reações de Temer a cada uma das frases ditas naquela noite por Joesley serão confrontadas com outros fatos. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Neste ponto, segundo o Procurador-Geral da República, se dar bem se refere à propina paga à Cunha. Janot afirma, então, que o presidente agiu com anuência ou concordância. Foi essa também a interpretação do próprio empresário em depoimento aos procuradores a respeito desse trecho. Eu ouvi do presidente claramente ele dizendo que era importante manter isso. Para o procurador-geral, Rodrigo Janot, a íntegra da gravação dá a entender que era do interesse de Temer controlar Eduardo Cunha, preso na Lava Jato. É isso que Janot chama no pedido de possível prática de obstrução à justiça. O ministro relator da operação, Edson Fachin, foi cauteloso antes de autorizar a investigação de Temer. No despacho, ele afirma que somente depois será examinado se existem ou não indícios mínimos suficientes a embasar a ação penal. E concluiu assim a autorização. Isso não implica, nesse passo, qualquer responsabilização do investigado. Se ao final da investigação Janot decidir denunciar Temer, antes de aceitar a denúncia, o Supremo ainda vai submeter o pedido à Câmara dos Deputados. Se 2/3 dos parlamentares concordarem, aí sim o presidente será afastado do cargo durante o julgamento.